beleza? Meu nome é Enzo, sejam bem-vindos ao meu canal e ao nono episódio do curso de Python que estou produzindo. A segunda parte do nono episódio do curso, tá bom? Enfim, esse episódio, assim como o outro, a gente vai estar falando sobre manipulação de texto, tá? Primeiramente, perdão, no episódio anterior, no caso, na primeira parte desse episódio, eu falei que a gente iria trabalhar fatiamento de strings. E sim, naquele episódio eu trabalhei somente fatiamentos de strings, mas fatiamento de strings faz parte do assunto de manipulação de texto. Eu falei como se somente fôssemos estudar fatiamentos de string, tá? Então, não, a gente vai estudar manipulação de texto. No episódio passado, no caso na primeira parte, a gente falou sobre fatiamentos de strings, né? Como eu já falei aqui algumas vezes. E agora a gente vai para análise e transformação dessas strings, tá bom? Enfim, o primeiro comandinho aqui que eu vou mostrar para vocês, que faz parte da análise, tá? São três comandinhos aqui que eu vou mostrar que vão ser fundamentais para vocês. Então, no caso da parte da análise, tem mais da transformação. Então, guarda esses comandinhos aqui, todos que vão vir nesse vídeo, no seu coraçãozinho, beleza? Enfim, o primeiro que eu vou mostrar aqui é o lam, que vem do inglês, né? Da palavra length, que significa comprimento. Então, o que é que ele faz? Ele descobre o comprimento de uma string que você vai estar passando dentro dele, tá? Ele recebe um parâmetro obrigatório e tem que ser um objeto. No caso, a gente já vai ver que toda string é um objeto. Enfim, a gente vai ver isso depois, tá bom? Você vai estar passando aqui uma string e ele vai estar te dizendo quantos caracteres tem essa string, tá? Então, primeiramente aqui, a gente já vai executar esse código, tá? Primeiramente aqui eu coloquei um print com lem de nome. A gente já contou no episódio anterior, você pode pausar o vídeo aí para contar. Pode contar mesmo com ele rodando. Enfim, tem 19 caracteres, tá? Lembra que tem 18 índices, porque começa do zero, mas tem 19 caracteres. Eu coloquei para fazer o primeiro print do lem de nome somente, e aqui eu já fiz uma frase mais bonitinha, assim, mais contextualizada, e coloquei usando strings, tá bom? Coloquei a string tem lem de nome, no caso ele vai printar quantos caracteres tem, caracteres, tá? Então vamos dar um Ctrl Shift F10 aqui. 19, como eu falei, você pode parar aí para contar, para ver que isso é real. E fala, a string tem 19 caracteres. Pronto, então o lem, ele sempre vai mostrar para você quantos caracteres tem uma determinada string, beleza? Agora, a gente vai estar vendo o método count. Por que método? Porque tem esse pontinho aqui, e aí a gente vai chamar o count, tá? Tudo que tiver alguma coisa, ponto, e no caso, o nome dessa coisa que a gente vai estar querendo usar, a gente vai chamar isso de método. Então, ponto count é um método de nome, tá? Guarda isso, isso vai ser muito útil aí para o futuro. Então, toda vez que eu falar método, eu estou falando dessa estrutura aqui, que vem algo, ponto e alguma coisa, tá? O ponto alguma coisa é o método do que vem primeiro. No caso, é o método count, é um método count é o método da string nome, tá bom? A gente vai ver isso, beleza? Enfim, o que é que o count faz? Ele basicamente mostra para você quantas vezes uma determinada string aparece na sua string. Então, por exemplo, aqui eu printei o quê? Vamos fazer análise aqui com calma. Eu coloquei nome, ponto .count e coloquei e passei a string A dentro dele. Ele recebe esse parâmetro obrigatório. Você tem que obrigatoriamente passar uma string, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim quantas vezes a string A aparece na string nome. Então, quantas vezes aparece? Vamos aqui contar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Esse A aqui não conta, tá? Então, três vezes. Esse count aqui é diferenciado. Eu também quero a string A. Eu também tô passando do string A. Só que ele tá com um negocinho aqui diferente. É um count com fatiamento. Presta bem atenção. Eu quero começar do zero. No caso, eu vou aqui do início da string, do índice zero, e vou até o índice 13, que equivale a esse aqui, ó. Equivale a esse Azinho aqui, tá bom? Lembra que o stop é excludente. Se você não está lembrado disso, você pode voltar na primeira parte desse episódio. O stop é excludente, então não vai ser considerado esse A. Esse A não vai fazer, não vai somar mais uma aqui para o count. Então, de cá, do índice zero para o índice 13, a gente só tem um A. Porque o 3 equivale a esse A, que o índice 13 equivale a esse A, mas o stop é excludente, então ele não vai fazer parte, beleza? E no caso aqui, eu coloquei para fazer o count da string Z. Na string nome, a gente sabe que dá para ver claramente que não tem nenhum Z.
eu quero mostrar para vocês o que é que vai ser printado, tá? Ctrl Shift F10 e vamos ver tudo que eu acabei de falar sendo provado. Então, a gente acabou de contar, né? Então, tem 3A aqui na nossa string. Isso aqui realmente mostrou que só tem um A do índice 0 ao 13. E isso aqui realmente printou 0, tá? Enfim, vou mostrar uma coisinha para vocês. Se eu mudasse esse valor aqui, colocasse 14, no caso, equivale ao M. Aqui tá o índice 14 equivale ao M. No caso, como é excludente, o M vai ser excluído e todo o anterior vai ser incluído. Então, esse Azinho aqui, ele começa a fazer parte da contagem. Então, é esse com esse, vão ser 2A. Então, vai printar aqui pra gente 2. Agora, a gente vai ver o método find. E o que é que o método find faz? Ele mostra quando a string passada dentro do find, no caso, quando ela começou, tá? Então, aqui eu estou perguntando. No caso, ele vai me retornar um, um int, tá? Ele vai me retornar o índice dessa string quando quando a string A foi encontrada. Em qual índice? Qual a primeira vez? Vai mostrar somente a primeira vez, tá? No caso aqui, a gente sabe, a gente viu no exemplo passado que tem 3A aqui. Então, ele não vai mostrar o índice dos três, ele só vai mostrar do primeiro, tá? O primeiro que foi encontrado. No caso, é o 1 aqui. A gente colocou o Czinho aqui, tá bom? Também para a gente achar. E o Z, que a gente já sabe também, no exemplo passado a gente viu, que não tá aqui, tá? Porque isso aqui tem um comportamento diferente do anterior. Ele não retorna 0, e sim -1. Ctrl Shift F10 aqui para ver. Enfim, como eu falei, o primeiro print retornou 1, né? O primeiro find retornou 1, e a gente printou isso aqui, porque o primeiro A foi encontrado no índice 1 da string nome. O C foi encontrado no índice 5, tá bom? Você pode parar para contar. E o Z, ele não achou. Então, toda vez que ele não acha, toda vez que uma string não existe, que o find não consegue encontrar a string passada dentro dele, na string que você colocou, no caso que você está usando esse método, ele retorna, ele sempre vai retornar -1, tá bom? Agora, já falando de transformação de strings, a gente vai falar sobre o replace, tá bom? Que eu acho extremamente divertido, tá bom? Então aproveita, brinca bastante com isso aqui, aprende, que é bem legal, tá bom? E o que é que o Replace faz, tá? Se você traduzir, literalmente, né, porque vem do inglês, você já vai basicamente saber o que isso aqui faz. Ele vai substituir uma coisa por outra coisa. A gente geralmente vai passar uma string e outra string. Então, ó, o primeiro parâmetro aqui, a gente vai passar a string a ser substituída. E isso aqui, o segundo parâmetro, a gente vai passar a string que vai substituir essa primeira, tá bom? Importante ressaltar que ela vai substituir todas, todas as vezes que isso aqui aparecer na string principal, tá? Na string que eu tô usando esse método, tá bom? Acho que foi um pouco confuso o que eu falei aqui, tá bom? Vou tentar falar de um jeito melhor. Enfim, nome.replace A para bolo. Então, todas as vezes que aparecer o A aqui na string nome, eu vou colocar bolo. Então, sim, isso vira bolo, isso vira bolo e isso vira bolo, tá bom? Aqui já no segundo exemplo, aqui no segundo print, eu coloquei para tudo que para todo Z vira O. A gente sabe que a gente não tem Z aqui, tá? Eu estou mostrando sempre esse exemplo. Caso não exista uma string aqui que você vai estar tentando usar, o que que vai acontecer, tá bom? Enfim, e aqui já no terceiro print, tá? Eu vou estar trocando todos os R's por um espaço, tá bom? Então vamos dar um Ctrl Shift F10 aqui para ver o que que vai acontecer, tá? Eu li aqui, eu achei engraçado, tá? Então toda vez que aparecer o Azinho aqui na string, a gente vai estar colocando o bolo. E ficou essa coisa aqui engraçada, tá? Você pode ir fazendo aí vários testes e se divertir bastante com isso, se você for bobo que nem eu, tá? Aqui agora no segundo print a gente viu que não acontece absolutamente nada, porque não tem como trocar o Z por alguma coisa, já que o Z não existe. E no terceiro print, fica bem engraçado aqui, todas as vezes que apareceu o R, eu substituí por um espaço, né? Então é como se tivesse faltando uma letrazinha aqui. E é isso.
é isso que faz o replace, tá? Ele troca uma coisa por outra coisa. Agora a gente vai ver o upper, o lower, o capitalize e o title. O que é que faz cada coisa aqui? Primeiramente, o upper, ele vai deixar todas as letras da sua string maiúsculas. O lower vai deixar todas as letras da sua string minúsculas. O capitalize vai deixar todas as letras minúsculas, exceto a primeira. E o title vai deixar todas as letras minúsculas, exceto a primeira, no caso, a primeira letra da string e as primeiras letras das palavras que vêm depois de um espaço, das letras que vêm depois de um espaço, porque é assim que ele descobre o que é uma palavra aqui. Então, e aqui tem um espaço, o Czinho aqui, no caso, no title, ele vai ficar maiúsculo, porque o que é que ele identifica? Uma letra que vem após um espaço é uma palavra, sabe? Ela compõe uma palavra, então ela fica maiúscula, tá? Assim como o P aqui de programação, porque vem após um espacinho, tá? Vamos dar um Ctrl Shift F10 aqui para ver tudo. Upper deixou tudo maiúsculo, Lower deixou tudo minúsculo, o Capitalize deixou somente que a primeira letra maiúscula, no caso, o Café com Programação já é assim, com o Czinho somente a primeira letra maiúscula, né? Então não mudou nada, tá? Eu vou apagar isso aqui depois, deixar ela minúscula para vocês verem somente o Capitalize, como ela faz. Ela realmente é dita a primeira letra. E aqui, como eu falei, o title, ele vai deixar, vai manter, no caso, café com a letra maiúscula, né? Porque é a primeira palavra da string, o Czinho aqui, e o P de programação, tá? Como eu falei, vou estar apagando esse Czinho aqui maiúsculo, vou dar um Ctrl Shift F10 para vocês verem o Capitalize funcionando, assim como o title também. Ele vai deixar a primeira letra maiúscula, por mais que isso aqui comece com minúscula, beleza? Agora a gente vai ver o strip e as suas variações, tá bom? O strip, o right strip e o left strip, tá? O que é que o strip faz? Ele basicamente exclui aqueles espaços inúteis nas palavras, tá? Ele é muito usado nos inputs quando você está recebendo um dado de um usuário, porque as pessoas, principalmente as inexperientes, vão clicar ali naquela caixinha de texto e ver se está funcionando. Então elas vão dar vários espaços. Ou até você mesmo, sem querer, digita várias vezes ali o espaço e aí fica essa coisa feia aqui que a gente está conseguindo ver na nossa variávelzinha nome, tá? Tem vários espaços aqui no início, antes, no caso de começar a primeira letra da string, e depois também vários espaços. Vou dar até mais um pouquinho aqui que eu sou exagerado, tá bom? O que que isso faz? Ele vai eliminar os espaços inúteis, tá? Então, o strip, somente o strip, ele vai cortar os da esquerda e os da direita, tá? Esse espaçozinho aqui ele não vai cortar porque isso é fundamental, tá? Ele está separando palavras. Então é assim que ele identifica. Logo após espaço, você vem uma letra, uma palavra, então ele não precisa cortar esse espaço. Mas se não tiver nada, são espaços inúteis, então ele vai cortar, beleza? O right strip, ele vai tirar somente os espaços inúteis da direita. O left strip vai tirar somente os espaços inúteis da esquerda, tá bom? A gente vai dar um Ctrl Shift F10 para ver e voilá. E, enfim, esse é o resultado dos prints. O strip aqui, somente o primeiro strip, cortou tanto os espaços inúteis da esquerda e os espaços inúteis da direita, tá bom? O right strip cortou somente os espaços inúteis da direita. A gente não consegue ver isso aqui. No caso, visualmente a gente não consegue, mas a gente consegue selecionar aqui porque o espaço existe, que ele conta como um caractere, então ele ocupa um espaçozinho na memória, tá bom? Então quanto mais espaço você colocar, mais espaço você vai ocupar na memória, tá? E visualmente não faz diferença alguma, então você só tá perdendo aqui performance, tá? Óbvio que essa variável aqui ocupa um espaço minúsculo, mas se a gente tá falando de alguma coisa maior aí, você vai estar perdendo performance, tá bom? Espaços inúteis, então não deixe eles existirem, tá bom? Então use bastante aqui, faça bom proveito do strip, tá vendo? Aqui eu acho que dá para ver claramente que existem espaços após, no caso, espaços após essa última palavra aqui, a programação, né? À direita, porque a gente deu left strip, então somente foram removidos os espaços inúteis da esquerda, tá? O right strip só removeu os da direita, a gente não consegue selecionar nada aqui, contrário do de baixo, mas consegue selecionar os da esquerda, porque a gente só removeu os da direita, e já o strip aqui, o todo-poderoso, removeu os da esquerda e os da direita, tá bom? Enfim, galera, esse foi o vídeo.
Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike. Afinal, o que importa é a sua avaliação. Até o próximo episódio e tchau.